Então, assim, o problema da igreja é que ela está à espera de algo que já aconteceu. Sim. Jesus vai voltar, vai nos dar um corpo glorificado, mas Uhum. espiritualmente nós fomos salvos, nós fomos abençoados. Isso é uma realidade da nossa vida. Só que a igreja, por ela não saber quem ela vive na espera daquilo que ela deveria possuir. Sim. Ela está esperando que Deus faça algo dentro daquilo que Deus já fez. Sim. Então nós temos o evangelho de espera, não de posse. Eu preciso entender o que já aconteceu. Uhum. Então as pessoas estão sempre esperando algo vai acontecer. Ele não vai te curar. Ele te curou. Ele não vai te abençoar. Ele te abençoou. Tá, mas se ele me abençoou, cadê a bênção? Renove a sua mente, edifique a sua fé, confesse a palavra, Sim. declare, acredite no que Cristo fez, não no que você está sentindo. Bem-vindos a mais um episódio do Renovamente. Hoje eu estou aqui de volta e, gente, pensa num episódio que eu esperei muito por ele. Hoje é até difícil apresentar essa pessoa que está aqui do meu lado, tá? Mas antes disso, eu quero te convidar para uma ação, que é se inscrever no nosso canal, compartilhar alguns dos nossos episódios que já estão aqui e acompanhar a gente nesse episódio que vem agora. Ele é maravilhoso, eu tenho certeza que vai edificar sua vida. Siga o nosso Instagram, Renovamente Podcast, e, por favor, interaja. Quero ouvir você, quero saber como essa palavra, como esses testemunhos têm impactado na sua vida. Bom, eu vou começar agora esse episódio e eu confesso, já estou emocionada. Eu vou receber aqui hoje para falar com vocês, para transbordar na vida de vocês, um dos meus líderes. Ele é meu pastor, mentor, ele é referência na minha vida. Eu ouso dizer que é um amigo e quero muito que vocês conheçam. Ricardo Costa. É muito difícil falar dele com poucas palavras, sabe? Mas ele hoje em dia está como pastor. É pai de uma princesa linda, Esther, esposo da pastora Andréia. E eu tenho certeza que a partir do que vocês vão ouvir aqui hoje, algo vai mudar dentro de você. Eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigada. Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Amém, um prazer. A casa é sua. Prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês essas verdades tão poderosas do Senhor, Sim. né? Poder transmitir, né? Uhum. Não apenas informações, mas transmitir vida, né? É isso que transforma. É uma honra, um prazer poder estar aqui com você. Para mim também. A gente tem programado aí desde o início que ele viesse para gravar, para estrear comigo. Afinal, muitas coisas têm sido geradas na minha vida a partir do momento em que eu conheci o pastor Ricardo. Sem dúvidas, tem sido um avanço muito grande, tem sido transformador para mim e não faria sentido começar um projeto desse sobre renovação da mente, sobre a mentalidade de Cristo, sem te trazer aqui. Amém. Pastor, é muita responsabilidade a gente falar sobre um assunto tão nobre, né? Sobre a renovação da mente, sobre algo que nós buscamos diariamente no Senhor. Mas eu quero primeiro entender e conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais para as pessoas de quem é o ser humano, Ricardo, como começou essa vida com Deus. Então, eu vou te dar liberdade para contar para a gente um pouquinho da sua trajetória. Como começa a sua vida com Deus? Quem é Ricardo Costa? Vamos lá, vou tentar sintetizar isso. Eu venho de uma família muito complexa. Meu pai era alcoólatra, minha mãe espírita, e foi nesse contexto que eu nasci, fui criado, um contexto de pobreza muito grande. Meu pai, um nordestino, um nômade, que ficava indo e voltando constantemente. Qual o nome do seu pai? Meu pai, o Manuel. Manuel. Entregou a vida a Jesus 8 dias antes de falecer. Glória a Deus. E numa dessas vindas, fomos morar perto de uma igreja, e ali se desenvolvendo amizade naquele novo contexto, ali naquele ambiente, alguns amigos me convidaram para ir até a igreja. Por mais que eu não conhecia Deus, eu tinha uma revolta contra Deus. Porque eu olhava para os meus amigos e pensava, se Deus existe, por que eles nasceram num lar tão bom, têm pais tão bons, e os meus pais são tão ruins, minha família é tão ruim,
passei Nossa. fome, pedi comida na rua. Então, nesse contexto de 13 para 14 anos, hoje eu tenho 48, eu fui convidado para ir à igreja. E quando eu entrei na igreja, eu vi o Uau. pastor pregando e eu vi ele falando algumas coisas e eu pensei comigo, se o que esse cara está falando é verdade, a minha vida é uma mentira. Ali naquela idade, o senhor já teve essa Sim, concepção da... sim, porque eu tinha uma revolta contra Deus, mesmo sem conhecê-lo. Porque eu olhava para as Uhum, pessoas e pensava, puxa, se Deus é bom, por que eu nasci num lar tão ruim? uhum. Né? E por que de uma pobreza tão grande? Quando eu entrei, que eu vi o pregador falando sobre uma vida em Deus, aquilo me chamou a atenção. E foi a Sim. partir desse momento que despertou em mim essa curiosidade de estar frequentando. E nesse contexto foi que eu entreguei a minha vida a Jesus. Ali, tão novo, o senhor já se A rendeu. minha, eu penso assim, Deus me pegou com 13, Nossa. com 14 anos, porque acho que não daria tempo de chegar aos 16. Eu seria provavelmente um bandido. Precisava ser Sim, urgente. Era era urgente. urgente. Eu provavelmente seria um bandido, pelo caminho que eu estava trilhando, Uhum. pela revolta que havia no meu coração, eu teria preso hoje, eu estaria morto, eu não sei. Eu digo pela revolta que havia dentro de mim, pelo comportamento que havia na minha vida. Então o Senhor me chamou muito cedo, e toda a minha adolescência. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Toda a minha adolescência foi com o Senhor, toda a minha adolescência, toda a minha juventude, e foi nesse contexto que eu conheci o Senhor, e em algum momento Ele tomou o meu coração e despertou em mim uma paixão, que é o que eu carrego até hoje, uma paixão pelo Senhor, que é a essência, a razão de eu estar vivo hoje, de eu acordar todos os dias. Sim. Ele não é uma religião para mim, Uhum. ele não é um conceito, ele é uma pessoa que eu conheci. Uhum. E é essa pessoa que eu me relaciono com ele todos os dias. Sim. Uau. Olha só, gente, da maneira de como começou esse podcast, já dá para imaginar o que vem por aí, né? Pastor, eu tenho muita admiração pela tua vida, o senhor sabe que é uma referência para mim. E é muito poderoso poder falar disso. Hoje em dia, a gente poder estar aqui, né, para falar disso com tanta liberdade. E, ao mesmo tempo, muito bonito ver que logo ali, o senhor, então, acredito eu que nessa síntese que o senhor fez agora, o senhor já foi uma porta de entrada, inclusive, para os seus pais, então, para a sua família, para que eles conhecessem a paternidade de verdade através da sua vida ali como criança, né? Quando o senhor tomou essa decisão, ali logo cedo, como que foi, como isso repercutiu na sua casa, na sua vida? Minha mãe era espírita, meu pai era alcoólatra. Eu aprendi Uhum. desde cedo, quando eu cheguei na igreja, que eu poderia orar, que a morte não passaria pela minha casa, sem que os meus Sim. pais entregassem a vida dele ao Senhor. Uhum. Só que assim, quando eu me converti, eu entrei num processo de entrega muito grande, jejuando Muito todos intenso. os dias. Sim. Isso causou um choque para minha mãe, me vendo jejuar todos os dias. Então, Realmente não é normal, não é né? Uma normal. criança se posicionar dessa maneira Exatamente. Eu sou de uma num família. lar onde não tinha essa referência, Nós somos 3 irmãos, né? Eu sou do meio. né? Então eu era a ovelha negra da família. Todo o olhar dos meus pais era o pior sobre mim, pelo meu comportamento, pela revolta, pela vida que eu estava desenvolvendo. E cansei, ou pelo menos algumas vezes, vi minha mãe conversando com as vizinhas, mostrando a preocupação e talvez até palavras que não deveria ser pronunciada por ela. O meu filho do meio não vai ser uma boa coisa. Meus pais não acreditavam no que eu poderia me tornar, né? Ou a sentença sobre eles era uma sentença muito ruim. E imagina você ouvir seu pai dizendo que o seu filho pode se tornar um bandido. Sim. E, como se aquilo já fosse um destino traçado pela realidade, pelas circunstâncias. exatamente. E eles também, vivendo aquela realidade, não conseguiam imprimir algo diferente em você, né? Só que aí tem um detalhe, Tyler. Deixa eu falar aqui. Os seus pais é um meio pelo qual você nasceu. Não é eles que definem você. É muito importante nós entendermos. Os nossos Sim. pais são extremamente importantes, mas eles não são a nossa origem. Eles são o meio pelo qual nós nascemos neste mundo. Embora a gente nasça acreditando nisso, né? Que a nossa família, nosso pai, nossa mãe é de onde a gente saiu. É como se começasse ali, mas eles saíram de algum lugar, tem algo muito além disso. Nós devemos honrar os nossos pais, Sim. devemos honra a eles, mas Sim. entender que eles são meios, não origem.
A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, Perfeito. versículo 4, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sim. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Então, os nossos pais é um meio. Uhum. Eles não são a origem. A origem é Deus. Sim. Então, é muito importante, porque muitas pessoas, elas estão presas a uma sentença, e eu poderia estar preso a uma sentença dos meus pais. Uhum. Mas toda a sentença foi quebrada quando eu descobri a minha origem. Mas uma dúvida que veio em mim, e eu acredito que quem estiver em casa talvez tenha se perguntado, mas como um menino, né? Vamos considerar um menino? Sim. Um menino já teve esse impacto e essa consciência ela já foi transformada ali? Ou o senhor acredita que o senhor foi passando por um processo e foi reforçando cada dia mais essa verdade na sua vida? Tayla, eu acredito que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos pleno no espírito, mas entramos no processo da nossa alma. Sim. Então, eu sou e eu passo a me tornar. Tá? Mas como é que eu sou e eu passo a me tornar? A cruz, ela não é progressiva, ela é conclusiva. Quando você nasce de novo, você se torna plenamente aquilo que você é. Aquilo é imediato. É imediato. Sim. Pronto. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, o espírito está pronto. Contudo, todavia, no entanto, a nossa mente passa a viver uma metamorfose, um processo de renovação. E é aí que acontece. O processo não está no espírito. No espírito eu sou. No espírito ele já aconteceu. Ele já aconteceu. Seria isso, né? Já aconteceu. Sim. Mas na alma nós passamos a viver um processo. Sim. E é aí que muita gente trava. É aí que a igreja está um pouco travada. Então, eu nasci de novo e como eu sou muito intenso, eu me entreguei àquelas verdades. E é muito intenso mesmo, Eu gente. sou Quem muito, conhece, sou convive com o muito pastor sabe disso. intenso. Sim. Então eu passei a buscar e a mergulhar no Senhor. À medida que eu ouvia o que um pregador dizia, eu queria mergulhar naquilo. E aí eu me entreguei ao jejum, às práticas, à oração, e ali foi descortinando Sim. coisas que eu jamais imaginei. Então, nós podemos dizer que é como se fosse uma quebra de resistência emocional, mental, para que tudo que já aconteceu em espírito venha se realizar na sua alma, na sua carnalidade, na manifestação dos seus comportamentos. Porque eu sei que, hoje em dia, tem uma coisa que me impacta muito, que o pastor, ele traduziu isso para mim de uma maneira que mudou muito a minha maneira de lidar com uma tricotomia que a gente aprendeu na igreja, né? Que é a separação de corpo, alma e espírito. Existem, vamos dizer que existem conceitos que dizem que é uma tricotomia, que o corpo, a alma e espírito são coisas diferentes, mas quando a gente entra nesse assunto, é impossível a partir de uma transformação, pensar que dá para separar essas três coisas. E num impacto como esse que aconteceu com o Senhor, como diferenciar o que é da mente, o que é do espírito, quando o que já está pronto em espírito ainda não está, de fato, resolvido emocionalmente? Como que a gente pode discernir isso e ajudar as pessoas que estão em casa a entender melhor, pastor? A dificuldade de nós cristãos é não entendermos a tricotomia. Sim. Nós não somos um corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Sim. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus. Sim. Porque Deus é espírito. Com a nossa alma, nós nos relacionamos com intelecto, vontade e emoções. E o nosso corpo manifesta aquilo que está na nossa alma. O homem foi criado... É um reflexo, né? É um reflexo. Sim. Então, o homem foi feito a partir de Deus, espírito. Ele foi criado fisicamente a partir da terra. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem passou a ser alma vivente. Então, a nossa alma é como se fosse uma ponte entre o espiritual e o natural. Então, a nossa alma foi criada para ler, interpretar e expressar o espírito. E o nosso corpo manifesta tudo que a nossa alma leu, interpretou e expressou. É aqui que está o segredo. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. A alma já não tinha mais o que ler, interpretar e expressar. Porque a carne falou mais alto e alimentou mais ainda essa... Sim, porque atuação através da alma, né? Através do entendimento. A nossa alma é nela que está o livre-arbítrio. Sim.
tá? É nela que está vontade, intelecto e emoções. Quando a alma escolheu ouvir a voz da serpente, ela se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Espiritualmente o homem morreu, o homem deixou de ser um ser tricótomo, espírito, alma e corpo, e ele passou a viver na dicotomia, alma e corpo, ou seja, ele passou a viver de vontade, intelectos e emoções. E é assim que a humanidade vive hoje, dentro do que sabe, dentro das suas vontades e dentro das suas emoções. Sim. Então, e a alma que vivia de dentro para fora, ela passou a viver de fora para dentro. Se antes ela tinha amor, porque Deus é amor e ele vivia no espírito do homem, se antes a alma lia, interpretava e expressava amor, agora a alma passou a buscar fora o amor que ela perdeu dentro. Só que de dentro para fora nós expressamos amor, de fora para dentro nós consumimos amor. Aí nós passamos a viver em carência. Uau. O amor não é algo que você busca, o amor é algo que você transborda. Mas eu só posso transbordar amor quando eu estou reconectado ou conectado com a fonte de todo amor, que é Deus. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, quando o homem pecou, ele deixou de viver de dentro para fora e passou a viver de fora para dentro. Então, quando nós nascemos de novo, nosso espírito é vivificado. Só que a nossa alma, a nossa mente precisa viver uma transformação. Sim. Como diz Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Sim. A palavra transformação ali é metanoia. Metanoia. Meta, além, acima, sobre, noia, pensamento ou razão. Então, o que é uma metanoia? É viver além, acima, sobre, de todo pensamento ou razão. Sim, é uma transformação que ela, de fato, ela é verdadeira e ela acontece de dentro para fora. Sim. Às vezes as pessoas não estão vendo a transformação e ela está acontecendo. A mudança é o que as pessoas veem, é o que você consegue controlar e decidir o que fazer. A transformação não, a partir da transformação você literalmente já não é mais o mesmo. Agora é importante, Thalia, isso que você está falando, por quê? Porque quando a Bíblia diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o novo nascimento não sou eu que faço. O novo nascimento é em Cristo Jesus. Mas Paulo diz, transformai-vos. É uma responsabilidade minha e sua, transformar. O novo nascimento, ele vem a partir de uma decisão, de uma confissão. O novo nascimento, ele vem a partir do reconhecimento. Sim. Da obra inclusiva, substitutiva e inclusiva de Cristo na cruz do Calvário. Sim. A partir do momento que eu nasci de novo, agora eu preciso trazer a minha mente para essa nova realidade. Sim. Agora, o que muitos não conseguem entender, é o seguinte, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para, esse para é indicativo, ele é proposital, para que experimenteis qual seja agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Vamos entender que poderia ser uma espécie de condição? Você Sim. precisa ser transformado para viver certas coisas em Deus. Existe a boa, a agradável, a perfeita vontade. Cada uma tem uma maneira de atuar em nossa vida, cada uma tem um desenho a partir do que Deus definiu para nossa vida, né? Sim. E é muito poderoso poder entender isso, porque a partir de um batismo, vamos contextualizar nisso. A partir de um batismo, eu falo porque eu, Tayla, em alguns momentos ali prestes ao meu batismo, eu cheguei a pensar, meu Deus, eu estou ansiosa para descer as águas, para viver esse momento, para sair dali curada, como se aquilo fosse se manifestar na minha carne imediatamente ao momento que eu emergisse da água, sabe? E a gente entende que, na realidade, isso aconteceu sim já em espírito, assim, principalmente com essa explicação maravilhosa que o pastor está dando para a gente, mas a nossa busca, ela é constante, ela é diária, pela nossa renovação, sim, da mente, pela mudança de como nós pensamos, nos comportamos, reagimos nas situações. Isso é diário e isso depende de nós, né, pastor? Sim. Precisamos ser intencionais nisso. Porque o que Deus tinha que fazer, ele fez através do novo nascimento em Cristo. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é a vitória dele sobre a doença, a pobreza, a maldição, a escassez. Ele nos libertou. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele não só abriu uma prisão, ele nos colocou em uma nova realidade. Aí você pode pensar, mas quando foi que eu mudei de lugar que eu não percebi? O seu espírito passou a viver em uma nova jurisdição, que é o reino de Deus. Nesse reino não tem pobreza, não tem maldição. Sim. Nesse reino não tem doença, não tem morte. Agora o nosso espírito está neste lugar, mas a nossa alma ainda está condicionada à nossa velha vida. É aí que eu queria chegar, porque
eu vejo que, talvez você que esteja em casa, eu falo isso porque eu estaria me perguntando, como muitas vezes durante as mentorias, tem aí pelo menos um ano que a gente passa por mentorias, né, pastor, com o pastor como nosso mentor, falando muito sobre isso. E por muitas vezes eu me perguntei, meu Deus, mas eu busco a Deus. Eu busco estar cada dia mais alinhada com tudo que eu aprendo, que eu vivo, que eu recebo da palavra, através do meu relacionamento, que através do pastor Ricardo eu fui entendendo que o meu relacionamento com Deus, ele ainda era falho, porque eu não tinha o entendimento, né, como filha. E o que eu percebo, que foi uma dúvida que surgiu em mim, principalmente quando a gente se conheceu ali, e o senhor falava muito disso. Por que então, pastor, que existem tantas pessoas, assim como eu já me vi, que dentro da igreja, pós-batismo, pós essa confissão, essa busca pela vida de acordo com a vontade de Deus, ainda vivem tantas situações, tantas dificuldades, tanto aprisionamento? Essas pessoas estão encarceradas em algum lugar. Esse lugar é nas emoções, é na mente. Sim. Explica melhor pra gente. A gente precisa entender o que é libertação e o que é liberdade. Uhum. A libertação acontece no espírito, a liberdade acontece na mente. Libertação acontece no espírito, a liberdade acontece na sua mente. Muito poderoso. O opressor, meu Deus, é o diabo. Sim. A opressão é uma mentalidade. É uma mentalidade. Jesus nos libertou do opressor, não da opressão. Uhum. Jesus nos libertou do diabo, mas andar em liberdade é uma questão de mentalidade. E entendendo isso, somos nós quem oprimimos o diabo. Sim. Entendeu? Quando você não conhecia Jesus, o diabo era o seu opressor. Quando você conhece Jesus e passa a viver essa mentalidade, você passa a ser uma opressão na vida do diabo. Uhum. Então eu gosto de falar uma frase do Bill Johnson que diz: ele nos libertou do opressor para que pudéssemos nos tornar uma opressão na vida do diabo. Uau! É isso. Eu sei que isso é muito chocante. Isso é muito chocante. É muito chocante. Mas eu quero que você entenda. Contextualiza, vai. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não morreu por você só para salvar você. Se ele tivesse morrido só para salvar você, ele teria te levado já embora. Ele te salvou, colocou o reino dentro de você, para que você pudesse manifestar o reino em qualquer lugar da sociedade. É por isso que antes nós éramos oprimidos. Agora nós podemos oprimir aquele que um dia nos oprimiu. E é isso que faz toda a diferença. Bill Johnson tem uma frase que diz que quem nasceu de novo está salvo. Mas quem transforma a sua mente passa a ser uma pedra no sapato do diabo. Uhum. Sim, porque entendeu quem é em Cristo. Tem uma autoridade, tem uma maneira diferente de atuar e passa, a partir dessa liberdade, a também libertar pessoas, né? A manifestar essa autoridade como filho, né? Entendendo como atuar nesse poder. Eu vejo que, principalmente comigo, vocês não têm noção de como, principalmente depois que eu te conheci, eu passei por muitos processos, né? De me permitir ser reconstruída, literalmente, nas minhas emoções, na minha maneira de pensar. E nós vemos muito dentro da igreja pessoas que estão ali há anos e ainda não entenderam isso. Em que momento o senhor acredita que as pessoas se perdem nesse entendimento ou até mesmo nesse relacionamento com Deus como filho? O senhor acredita que o problema esteja na liderança da igreja ou na maneira de como nós somos conduzidos, ou realmente é algo individual? Claro que nós vivemos um evangelho, um evangelho fruto de uma herança. Uhum. Né? Quando eu falo de uma herança, vivendo de gerações a gerações, herdamos muita coisa boa, mas herdamos muita coisa equivocada. Sim. Muita coisa equivocada. Né? Nós achamos que humildade, que glorificar a Deus é diminuir-se a si mesmo. Quando você questiona, quando você desvaloriza o produto, você está questionando o fabricante. Então, eu não glorifico a Deus quando eu me diminuo. Eu glorifico a Deus quando eu me torno o que Ele me criou para ser. Quando você se ama. Sim, quando eu me torno o que Ele me criou para ser. Quando eu estou vivendo a vida que Deus estabeleceu para mim, eu estou glorificando Ele. Diminuir, humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si.
Meu Deus. Isso é humildade. Sim. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Então, Tayla, qual é o maior problema da igreja hoje? Não é falta de poder, é falta de entendimento. Sim. Porque o poder está no espírito. Mas o que ativa esse poder é uma mentalidade. Então, se você tem uma mentalidade fracassada, vitimista, fatalista, você não tem como liberar a vida que está dentro de você. Porque ela se torna um estilo de vida, né? Sim, sim. Ela se torna Porque uma maneira de se comportar. a nossa alma é a ponte entre o espiritual e o natural. A nossa alma é uma ponte. Se essa ponte está derribada, o que está no espírito não vai se manifestar no mundo físico. Sim. É a nossa mentalidade. Nós estamos perdendo a nossa batalha não por diabo, mas por uma mentalidade influenciada pelo vitimismo, pelo fatalismo, pelo nosso passado, pela nossa infância. Aí nós nos tornamos um produto do meio, quando na verdade nós deveríamos nos reconectar à nossa origem. Eu posso ter sido rejeitado na minha infância, mas eu fui amado na minha origem. Mas o que eu acredito é que por muitas vezes as pessoas não sabem exatamente qual é a origem, se enganam na origem. Sim. Né? Como a gente começou falando, muitas pessoas, eu creio que acreditam que originaram-se através dos pais. Pois é. Né? Então, a origem ela é distorcida também, inclusive dentro da igreja. Né? Em que momento o senhor se viu, de fato, tendo a consolidação desse entendimento na sua vida? Foi ali na sua infância, na pré-adolescência? Foi um pouco mais velho? Como que o senhor entende essa sua trajetória com Deus e em que momento você falou, opa, agora eu entendi isso, essa revelação veio de verdade na sua vida? Tayla, não foi um momento, foi um processo que foi descortinando. Sim. Sim. Foi algo que foi acontecendo, não foi assim, um momento, teve um dia, não teve um dia, foi acontecendo, e de repente algo foi estabelecido dentro de mim. Mas eu digo, em algum momento caiu a sua ficha. Caiu. Né? Caiu. Conta pra gente. Caiu. Eu lembro que eu estava num período de jejum, eu estava jejuando e Deus falou comigo. Quando eu estava prestes a entregar o jejum, ele me disse, eu vou te ensinar algo, que se você acreditar nisso, você vai viajar ao Brasil e as nações falando sobre isso. Meu Deus. E ele começou a revelar no meu coração algo que eu nunca tinha enxergado na Bíblia. Ele começou a me ensinar sobre filiação, sobre quem nós somos. Era algo que o senhor buscava, questionava? Eu não buscava, mas eu percebia que estava faltando algo. Eu não buscava, mas eu percebia. Por quê? A igreja conhece Deus, o que ela não conhece é o Pai. Você fala, mas qual a diferença? Você vai encontrar, por exemplo, Efésios 1:3, Paulo dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que Paulo está separando, está colocando como se fosse duas pessoas? Sim. Deus e Pai. Porque de Deus nós somos servos, mas do Pai nós somos filhos. Em Deus nós temos obrigações, mas no Pai nós temos uma herança. Sim, e eu percebo que em alguns momentos a gente confunde isso, né? Peraí, em que momento eu preciso ser serva aqui? Em que momento eu me comporto entendendo essa responsabilidade? E em que momento eu sou só filho e eleito? Como discernir? Como o senhor discerniu isso na sua vida? No seu exemplo? Eu não sou apenas um servo, eu sou um filho que serve. Sim. Eu não trabalho por um salário. Perfeito. Eu vivo através da herança que eu recebi. Perfeito. Quando eu não entendo que eu sou filho, todo o meu trabalho é por uma recompensa. Quando eu sirvo a partir da minha filha, como se fosse uma troca. Muita gente trabalha por uma recompensa, por uma bênção. Só que a partir do momento que eu entendi que eu já fui abençoado, eu trabalho com a consciência, não de uma recompensa, mas de uma consciência da minha natureza. Eu não trabalho porque eu recebi, para receber. Eu já recebi. Então, você só acessa o que já é então, teu por direito. O meu serviço a Deus como servo do Senhor, que todos nós somos, é para agradar o coração dele e não para receber uma recompensa. Então isso muda tudo. Quando eu sei quem eu sou, o que eu faço é potencializado. Um servo, ele trabalha com a mentalidade de escravo. Um filho, ele trabalha com a consciência de natureza. E o poder não está no que eu faço. O poder está em quem eu sou. Sim. A parábola do filho pródigo, ela ensina muito sobre isso. Sim. Né? E, sem dúvidas, a minha visão sobre essa parábola mudou muito quando eu conheci o pastor Ricardo. Explica pra gente, explica pra eles que ainda não ouviram, que eu já ouvi. Ok. Como o senhor entendeu, teve o entendimento dessa
dessa passagem bíblica? Lucas 15 é onde está essa parábola. Ele tem três parábolas em Lucas 15. Nós temos a parábola da ovelha perdida, que é a ovelha perdida fora, que o pastor foi atrás. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, que foi perdida dentro de casa. E nós temos a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que temos dois filhos. Um que se perdeu fora, que é um tipo da ovelha, e o filho que se perdeu dentro. Então, na verdade... São dois, na verdade. Na verdade, as três parábolas é o mesmo assunto. Pessoas que estão perdidas fora da igreja, fora do Senhor, e pessoas que estão perdidas no Senhor. Falando propriamente da parábola do filho pródigo, nós temos um filho que pegou a parte da herança para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida em pecado. Ele pegou a herança e o pai deu a herança para ele. O interessante é que ele pediu a herança que lhe cabia. Ele sabia que ele sabia que era filho. Sim, ele decidiu, né? Só acessa a herança quem sabe quem é. Se você não sabe quem é, você vai ser um pedinte. O cristianismo, por não entender a filiação, ela está gerando pedintes. O cristianismo não é nos tornarmos pedintes de Deus, é nos tornarmos filhos do Pai. Que é uma mentalidade escrava. Uma mentalidade escrava. Sim. Então, o filho queria a herança para ir para o pecado. E mesmo assim o pai deu. Porque não era sobre dar, é sobre entregar a ele o que ele tinha de herança por direito. E ele foi viver no pecado. Depois de um tempo, ele gastou tudo que tinha, ele caiu em si e ele decidiu voltar para casa. Ele decidiu voltar para a casa do pai. Porque o pai, ele não concorda com o que você faz de errado, com o que eu faço de errado. Mas ele não nos rejeita porque somos filhos. Ele nunca vai deixar de ser pai. Ele nunca vai deixar de ser pai. Só que ele volta para casa, o pai recebe ele. Só que o filho que ficou em casa fazendo tudo certo, porque o filho pede a herança para ir fazer tudo de errado. O filho que estava em casa fazia tudo certo, mas ele nunca conseguiu acessar a herança. Ele nunca conseguiu acessar o que ele tinha por direito. Mas isso, só reforçando aqui, entende quanto é profundo, gente, isso? Aquele filho que ficou em casa, ele estava perdido exatamente no ponto em que nós estamos falando aqui, na mentalidade dele. No entendimento que ele tinha dentro da própria casa em relação ao pai e em relação a tudo que envolvia o que o pai deixaria um dia para ele. Era como se o pai tivesse que ir embora, falecer, para que algum dia ele acessasse o que ele já tinha direito e poderia estar desfrutando junto com o pai. Sim, porque a herança, pensando de uma maneira genérica, ela seria algo que o pai deixa quando vai embora. Mas existe um outro entendimento por trás disso. Né? Existe. A herança pós-morte é uma herança biológica. Sim. A herança humana você só recebe quando seu pai morre. Mas quando falamos do nosso Pai Celestial, ele não morre. Exatamente. Por isso que a gente recebe a herança em vida. Exatamente. Então a gente pode começar a desfrutar disso a partir de agora. Sim, né? Sim. Então o filho que ficou em casa, ele fazia tudo certo. Sim. Fazia tudo certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós estamos dentro da igreja fazendo tudo certo. Mas por uma mentalidade errada, a gente não consegue acessar aquilo que já é nosso. Não é sobre aquilo que o Pai vai nos dar, é sobre aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. É aí que nós precisamos entender. Bill Johnson, porque é um grande influenciador na minha vida, ele diz que nós estamos a um pensamento daquilo que Deus tem para nós. A um pensamento daquilo que Deus Mas tem é pra esse nós. pensamento que impede a gente de acessar tudo que é nosso. Sim. Tem uma canção antiga da Ludmilla que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. Ele conquistou, eu não conquisto, eu só possuo. O evangelho não é sobre conquista, é sobre posse. Jesus conquistou o que nós não podíamos conquistar. Então hoje não é sobre conquistar algo, é sobre possuir aquilo que ele conquistou. Sim, assumir aquele território, Sim. acessar aquele lugar. Ele conquistou a saúde, nós possuímos. Ele conquistou a libertação, nós possuímos a liberdade. Ele conquistou para que nós pudéssemos viver nela. Essa é a nossa questão. Quando eu não entendo o que eu recebi, eu fico pedindo para que Deus me dê. Mas, na verdade, já é seu. Pastor, existe algo que eu sempre te questiono em exemplos, né, diários. Existe uma linha tênue que ela consegue ser um muro entre esse pensamento que separa a sua realização do aprisionamento. Como discernir isso no nosso dia a dia? Eu vejo que por muitas vezes
É como se fosse um mecanismo que tenta te puxar para trás e te puxar para a escravidão emocional, te puxar para esse lugar de somente servo e não do filho que serve. Como o senhor vê que hoje em dia, vamos trazer para o agora, as pessoas estão se relacionando com esse Deus como se ele fosse somente um ser superior e não o Pai? Nós estamos trabalhando por senso de merecimento. E quando você trabalha por senso de merecimento, você sempre procura fazer o melhor para que você mereça. Uhum. Nós temos uma visão errada de nós mesmos. É como se a gente estivesse buscando uma salvação, uma libertação por merecimento, sendo que mesmo sem merecer, nós já temos ela. Sim, porque né? senão... Mas nós ainda insistimos em querer merecer para conquistar algo que já é nosso. Porque se é mérito, não é graça. E se é graça, não é mérito. Aonde tem mérito, faltou graça. E aonde tem graça, não precisa mérito. Eita, meu Deus. Se tem mérito, não tem graça. E se tem graça, não tem mérito. Porque graça é favor não merecido. Agora eu preciso entender o seguinte, que não é sobre o que eu faço para receber, é sobre o que ele fez que me dá acesso. Então a igreja, por ela não entender, por ela conhecer Deus, mas não conhecer o Pai, ela está sempre trabalhando na meritocracia. Nós temos uma teologia endividada. Nós estamos sempre devendo alguma coisa para Deus. E tudo que nós devíamos para Deus, Jesus pagou. Jesus. Aí você pode perguntar, então nós não fazemos nada? Nós damos uma resposta àquilo que ele fez. Não é sobre um pagamento. Ele pagou. A gente jamais seria capaz de pagar. Jamais seríamos capazes de pagar, senão não teríamos por que ele ter vindo até a terra. Então, santidade não é algo que eu faço para ser, é algo que ele fez e está sendo estabelecido na minha vida. Santidade é uma manifestação. A prosperidade é uma manifestação. A paz é uma manifestação. Eu não faço para ser. É algo que está no meu espírito e está tomando forma na minha alma e vai se manifestar no meu corpo. E que você tem prazer em fazer. Com certeza. Não deixa de ser um peso. O filho que ficou em casa, ele se via talvez como um filho que estivesse buscando pela aprovação do pai através da obediência? Sim, sim. Vamos trazer esse exemplo para a obediência somente? Sim. Porque ele era obediente? Sim. Fazia tudo certo? Sim. O que faltava nele? Uma mentalidade de filho. Ou seja, você ser apenas obediente, não vou dizer o apenas porque ser obediente é um desafio diário. Claro. Mas, ao mesmo tempo, não é o suficiente, porque você precisa entender que é a soma de vários comportamentos e entendimentos e decisões diárias. Agora, o importante você que nós vamos fluindo. O importante disso que você está falando, Thalia, por quê? Porque ele não vivia uma vida de pecado diferente do irmão. Sim, ele era exemplar. Ele era exemplar. Assim. Ele nunca se colocou como um filho exemplar. Ele nunca tinha transgredido uma ordem, obedecia em tudo, fazia tudo certo, não vivia uma vida de pecado, mas não conseguia desfrutar do que o pai tinha para ele. Sim, que já era dele, ele tinha acesso todos os dias. Quando ele disse para o pai, o senhor nunca me deu um cabrito, o senhor nunca me deu, o pai respondeu para ele, tudo que é meu é teu. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que fazem tudo certo. São pessoas sinceras que estão vivendo em obediência, porém não conseguem desfrutar daquilo que já é delas. Então elas ficam esperando o pai dar algo para ela, quando na verdade elas deveriam estar desfrutando daquilo que já pertence a ela. Está vivendo uma vida sincera, estão vivendo uma vida de obediência, que é o que eu creio, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida entregue ao Senhor. Eu creio nessa vida. Eu não creio na vida do irmão que foi para o pecado. Eu só estou falando que ele tinha uma mentalidade que o que estava em casa não tinha. O que eu quero dizer com isso é que tem gente no mundo, vivendo no pecado, que tem uma consciência sobre o Pai, que pessoas que estão dentro da igreja não têm. Existem pessoas no mundo que reconhecem a bondade do Pai, que tem pessoas dentro da igreja que não reconhecem. Eu não estou falando de salvação. Sim, salvação... Mas de um padrão de pensamento. Do padrão, uma fortaleza, um sofisma, sabe? Um sistema de crença. Pessoas que estão dentro da igreja, vivendo em obediência, em sinceridade, procurando cumprir tudo, mas se fala, por que eu não consigo viver o que ele tem para mim? Porque isso é uma vida meritocrata. Você está esperando uma recompensa de algo, quando na verdade já é seu e você deveria apenas acessar. E tem pessoas que com muito menos relacionamento com Deus já entenderam isso e vivem, fluem normalmente. Sim, né? Sim. Não é uma regra, mas ao mesmo tempo manifestam com liberdade. Porque não é sobre uma questão de meritocracia, é aquilo que nós recebemos no Senhor. É acessarmos aquilo que Deus... Enfim, nós nascemos de novo, fomos abençoados. Quando Efésios 1:3 diz, ele nos abençoou, olha o tempo verbal, ele nos abençoou com toda sorte de bênção. É passado. Nós somos abençoados, nós não seremos abençoados. O que nos impede de vivermos isso? É uma mentalidade.
uma mentalidade, falta de merecimento. Mas você acha que merece? Não, eu não merecia, mas ele me deu. Eu não era, mas eu sou. Tipo assim, você precisa entender que mesmo você não merecendo, é seu. Olha só, isso vem de encontro com uma frase que o Senhor disse em uma das mentorias e eu acabei de encontrar ela aqui. Olha só, o que você mesmo disse pra gente, tá? Às vezes nem se lembra. Peraí. Cadê? Nunca aceite. Quem você é vai definir o que você vai fazer. O diabo sempre vai trabalhar para você não se tornar. A sua mentalidade vai definir o seu crescimento, porque Jesus já te abençoou. Querer ser o que Deus não tem para você é maligno. Querer não ser o que Ele quer para você é medíocre. Exato. Você querer viver outra coisa que não seja o que Deus desenhou para você chega a ser maligno. Mas não se tornar o que Deus quer que você seja é medíocre. Sim. Qual foi a primeira tentação, Thalia? A primeira tentação foi questionamento de identidade. A serpente falou para a mulher, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Mas eles já eram a imagem e semelhança de Deus. A serpente diz, o dia que você comer, você vai ser. Mas eles já eram. O que o diabo estava dizendo é o seguinte, não acredite em quem Deus diz que você é e faça alguma coisa para você se tornar. Essa é a tentação do diabo até hoje. Essa é a tentação do diabo até hoje. Duvide de quem Deus diz que você é. Essa é a armadilha, né? Essa é a chave mestra do diabo. Duvide de quem Deus diz que você é e faça alguma coisa para você se tornar. Qual foi? Das 3 tentações de Jesus no deserto, 2 delas têm a ver com identidade. Se você é filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Se você é filho de Deus, pede que essa pedra se transforme em pão. Ou seja, faça alguma coisa para você provar que você é. Eu não preciso provar nada para ninguém de quem eu sou. Sim. Então o diabo sempre vai colocar em xeque quem Deus diz que você é, para que você faça alguma coisa para você se tornar. Então o homem está tentando se tornar alguma coisa através da sua meritocracia. E quando eu tento me tornar a partir de mim, eu anulo quem eu sou em Deus. Meu Deus. Gente, vocês estão entendendo? É ou não é poderoso demais? É muito profundo isso e ao mesmo tempo é libertador, né? E isso me traz a um entendimento que é pertinente reforçar aqui. Quando Jesus é tentado no deserto, o que fez ele resistir a tudo aquilo e combater todos esses ataques num lugar onde ele também estava passando por um processo totalmente carnal, né, pastor? Totalmente humano, totalmente né? Humano. Totalmente humano. Totalmente humano. E quando Jesus desce às águas para dar o exemplo do batismo, né, que ele diz antes de ensinar, eu quero praticar, ele já emerge ali das águas e é o encontro de Pai, Filho, Espírito Santo em um mesmo momento, né, pastor? E é quando Deus vira para ele e fala, eis que este é o meu filho amado a quem me comprazo. Quando ele estava no deserto, eu fico imaginando que talvez aquela voz vinha de novo e falava, você é meu filho amado a quem me comprazo. E aí ele vem e resiste, não, eu sei quem eu sou. Você não vai falar isso para mim, eu sei quem eu sou e eu te respondo com a palavra do meu pai. Porque ele poderia ali naquele momento chamar o exército a favor dele e sair e se retirar daquela situação. Mas ele literalmente resistiu porque ele sabia quem ele era, sabia o propósito ao qual ele estava passando por aquilo, né, pastor? Sim. E muitas vezes nós precisamos, eu acho que não é nem muitas vezes, acho que é o tempo todo a gente precisa falar, repetir essa voz aqui dentro de novo. Peraí, eu sou filha amada. E eu quero cada dia mais gerar esse prazer no meu pai. Quero agradar cada dia mais o meu pai. E isso já não seria um pensamento, talvez, de meritocracia. Seria, sim, somente o entendimento de filho. Sim. O diabo, ele sempre trabalha para que você faça alguma coisa para ser. Sim, para merecer. Para merecer. Deus sempre proclama quem você é. Quanto maior o nível de consciência de quem eu sou, mais eu consigo vencer as tentações.
Se o diabo vem com o pecado, mas a minha consciência é de filho, e filho tem a natureza do pai, Porque mais você tem clareza ela é daquilo, clareza. né? Então, as nossas quedas, as nossas dificuldades estão diretamente ligadas à falta de consciência da nossa identidade. Se você sabe quem você é, você consegue lidar com isso. Quando o pecado chega, você fala, isso não faz parte da minha natureza, eu não vivo disso. Quando o diabo lança uma seta, você fala, isso não tem a ver comigo, eu não sou isso. Deus diz que eu sou filho, que eu nasci de novo, que eu fui recriado, que eu fui santificado. Então, eu preciso entender quem eu sou para que eu possa vencer isso. É a consciência de quem eu sou. Para que você possa tomar posse todos os dias do que já é seu por direito. Porque o diabo, ele lança uma mentira, mas ele só vai ter poder na mentira se eu acreditar no mentiroso. Quando ele lança uma mentira, só vai funcionar na minha vida se eu acreditar no mentiroso. Aí eu tenho uma escolha de acreditar na verdade da palavra, do que o meu pai diz, ou se eu vou acreditar na mentira do diabo. E muitas vezes, por nós estarmos vivendo traumatizados, inferiorizados, vitimizados, nós passamos a acreditar na mentira do diabo. Você não é nada, você não presta para nada, você não é ninguém, você nunca vai ser ninguém na vida. Isso é uma mentira. Isso é fruto do meu passado, não da minha origem. Isso é fruto do meu passado, da minha infância. Eu não sou o meu passado, eu não sou o que a vida fez comigo, eu sou o que a verdade fez comigo. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sou o que a vida fez comigo, eu sou o que a verdade fez comigo. Ele me libertou, ele me abençoou, ele me transformou. Então o conflito está aqui, está na mente, está no nosso mindset, no nosso sistema de crença. A maneira como nós pensamos é determinante para uma vida vitoriosa ou para uma vida fracassada. Sim. É o nosso sistema de crença, é a nossa maneira de pensar. No seu espírito está pronto. No seu espírito você é curado, você é liberto, você é abençoado. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. Ele nos libertou, ele nos abençoou. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por que nós nos vemos em outros lugares? Por causa da nossa mentalidade, por causa do nosso sistema de crença. Nós não estamos perdendo a batalha no espírito, tá? No Espírito, Jesus venceu. Nós estamos perdendo a batalha no nosso mindset, no nosso sistema de crença. Acredito que isso vem de... Isso que o pastor está dizendo é tão forte que gera contradições, né? Porque é como se vivêssemos... Estou generalizando, tá? Um evangelho curativo, né? O senhor fala muito disso. E buscando vencer algo que já foi vencido. Exato. Buscando guerrear contra alguém que já está derrotado. Exatamente. Né? Mas, pastor, o que acontece, cuidando de pessoas como o senhor cuida, e cuida tão bem, com tanto zelo, com tanto acesso, né? Como o senhor tem visto que essa luta ela é cada vez mais mental e ela continua ali, ela permanece ali. Porque eu vejo que muitas pessoas, e eu falo isso porque muitas vezes eu, Tayla, tentando viver a minha liberdade emocional, desse entendimento, para trazer isso para a prática, porque não é simples como parece, o pastor falando parece que é tão simples, mas quando a gente vem aplicar no nosso dia a dia, a gente passa por desafios, né? E como o senhor acredita que... Não, vou mudar a pergunta, não é o como, mas por que o senhor acredita que as pessoas estão cada dia mais condicionadas a viver como se fosse uma guerra para vencer o diabo, sendo que ele já foi vencido, e se veem distraídas, perdidas dentro da igreja? Porque uma coisa é alguém que não tem esse entendimento, não buscar por isso e viver passando por situações, guerreando, lutando pela força do braço. Outra coisa é pessoas dentro da igreja sendo alimentadas, buscando viver a verdade em Cristo, e ainda continuam perdidas, continuam ali nadando e... Nós temos uma teologia muito futurista. Permanecendo. Nós temos uma teologia muito futurista. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então um dia nós seremos abençoados. Como se fosse uma espera. É uma espera. Entendi. É uma espera. Um dia nós seremos curados. Um dia nós seremos abençoados. Um dia nós seremos salvos. Não. Nós fomos abençoados. A Bíblia diz, ele nos salvou. Nós somos salvos. Então, eu preciso entender o que aconteceu e viver a partir de algo. Ah, mas Jesus vai voltar
Tá, mas e as coisas que estão acontecendo no mundo? Mas eu não vivo mais na esfera do mundo. Na esfera do mundo que eu digo, sistema. Nós fomos libertos do império das trevas. Nós estamos em um mundo físico, mas o problema não é o mundo físico, é o sistema. Quando a palavra mundo aparece na Bíblia, ela aparece com vários significados, mas apenas 2 dele para que possamos entender. A palavra mundo aparece cosmos e aparece aion. O cosmos é o mundo físico. O aion é o sistema. Nós não vivemos mais em um sistema do mundo. Nós fomos libertos do império das trevas. No momento que eu falo... Como se fosse algo em que você foi inserido. Eu fui inserido em uma nova realidade. É uma nova realidade. É como se nós vivêssemos no Brasil, mas no Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos. É como se nós vivêssemos no Brasil e nós entrássemos na embaixada dos Estados Unidos. Ainda estamos no Brasil, mas em solo americano, dentro do Brasil. Então estamos num mundo maligno, mas entramos numa embaixada chamada Reino de Deus. E da mesma forma que na embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, se fala inglês, tem dólar, e não português, e não real, nós estamos no Reino de Deus, dentro do império das trevas. E isso não é por invasão, isso é por tomar posse do que é Sim, nosso. porque Invasão é o contrário. É o contrário. Porém, mesmo sendo a massa, sim, a gente toma posse do que é nosso. Então, assim, o problema da igreja é que ela está à espera de algo que já aconteceu. Sim. Jesus vai voltar, vai nos dar um corpo glorificado, mas espiritualmente nós fomos salvos, nós fomos abençoados. Isso é uma realidade da nossa vida. Só que a igreja, por ela não saber quem ela vive na espera daquilo que ela deveria possuir. Sim. Ela está esperando que Deus faça algo dentro daquilo que Deus já fez. Sim. Então nós temos um evangelho de espera e não de posse. Eu preciso entender o que já aconteceu. Então as pessoas estão sempre esperando algo vai acontecer. Ele não vai te curar. Ele te curou. Ele não vai te abençoar. Ele te abençoou. Tá, mas se ele me abençoou, cadê a bênção? Renove a sua mente. Edifique a sua fé. Confesse a palavra. Sim. Declare, acredite no que Cristo fez, não no que você está sentindo. E isso é caminhar para uma mudança de mentalidade. Porque o pastor já ensinou isso para a gente, né? A conversão, ela acontece na mente. Quer explicar isso? O novo A conversão acontece na mente, mas o novo nascimento... O novo nascimento, ele acontece no espírito. Sim. Né? O novo nascimento ocorre... O que vem primeiro? O novo nascimento. Sim. Entendeu? Tá. Trabalhar a mente sem nascer de novo é performance. E tem muita gente que está vivendo só de performance. Esse é um ponto importante. Trabalhar a mente sem novo nascimento é performance. E dá resultado, mas não traz plenitude. O que muita gente está ensinando hoje é performance. Vai mudar resultado, vai trazer riqueza, vai te colocar em um novo lugar. Isso é performance. É bom, dá resultado, mas não traz plenitude. Agora, quando eu nasci de novo, e o novo nascimento é instantâneo, a partir do momento que você crê, que nós cremos, que Jesus morreu a nossa morte, que Jesus assumiu o nosso lugar, nós nascemos de novo no Espírito. Agora, eu preciso viver uma conversão. O que é uma conversão? Você está indo no lugar e você faz um retorno, isso é conversão. Agora eu preciso converter a minha mente para a realidade do meu espírito, para esse novo nascimento. Então, o novo nascimento é instantâneo, mas a conversão é um processo que a gente passa a viver na alma a partir do momento que nós nascemos de novo. Então, a gente pode dizer que existem pessoas que já estão batizadas, porém ainda estão se convertendo? Existem pessoas que nasceram de novo, mas não se converteu. Sim. Pedro estava andando com Jesus, já há algum tempo Jesus falou para ele, Pedro, quando você se converter... Ou seja, quando você mudar a maneira de pensar. Exatamente. Então nós temos muita gente nascida de novo dentro da igreja, porém que não são convertidas. Sim. Ou seja, uma mente que não voltou, não se voltou para a realidade do Espírito. Então, é gente que foi liberta no Espírito, mas é cativo na sua mente. Foi curada no seu Espírito, mas é enferma na sua mente. Tem uma libertação, mas não tem liberdade. Foi liberto do opressor, mas vive na opressão. Meu Deus. Entendeu? Meu Deus. Então, assim, o que o diabo ganha com isso? Se você nasceu de novo, você está salvo, mas se você renovar a sua mente, você vai destruir as obras do diabo. Então, quando o diabo não consegue prender mais uma pessoa no império das trevas, ele vai trabalhar para que você não afete as trevas. Escute. Porque de qualquer modo ele já te entende como uma baita de uma ameaça. Você é uma bomba. É uma bomba. Você é uma bomba. Sim. Você é uma bomba. Só que se você não entender isso, você não vai fazer a diferença. Para muitas pessoas, tudo que elas queriam era ser salva. Só que agora elas estão salvas e não sabem o que fazer. Eu nasci de novo. Escute, eu tenho a vida, o Espírito. Escute, não tem o Espírito Santo de primeira classe, segunda e terceira classe. O Espírito Santo que estava sobre Jesus é o mesmo que está sobre mim.
Da onde que Jesus tirou? Preste atenção, da onde que Jesus Não tirou? existem categorias, né? Não tem. Níveis. Tem gente que pensa que tem Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo que age. O Espírito Santo que age nas crianças é o Espírito Santo Júnior. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Nunca. Não tem Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo que age na criança é o mesmo que age no adulto. Agora preste atenção. Como é que é paradoxal o evangelho que nós vivemos e o evangelho de Cristo. Da onde que ele disse? Quando Pedro falou assim, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Por que Jesus não disse assim? Pedro, é porque eu sou filho de Deus, eu sou todo poderoso. Pedro, eu posso fazer isso. Jesus falou, não, Pedro, se você falar com essa montanha, ela vai ser transportada. Por que Jesus aguçava os seus discípulos a fazer coisas maiores? E ele mesmo disse, vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores. Thalia, preste atenção. O ápice do ministério de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Os historiadores dizem que após a ressurreição de Lázaro, ele não podia mais andar na rua, porque você imagina que todo mundo que tinha um morto queria encontrá-lo. Lázaro foi ressuscitado. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Lázaro foi ressuscitado. Querendo ressuscitar pessoas. Lázaro foi ressuscitado após 4 dias. Então você imagina que você tinha um morto dentro de casa e fala, até 4 dias ele pode ressuscitar, vamos atrás dele. Sim. Então, escute, aí Jesus, que ressuscitou um camarada com 4 dias de sepultamento, ele diz, vocês farão obras maiores. Se ele está dizendo que nós faríamos obras maiores, por que ele aguçou a gente a isso? Agora, é importante lembrarmos que para fazermos as maiores, a gente precisa pelo menos fazer o que ele já fez. No mínimo. No mínimo isso. Então, agora, o Deus que diz que eu posso fazer obras maiores, eu não consigo ter uma visão correta de mim mesmo. Ele literalmente liberou esse poder, né? Liberou essa graça, liberou essa... E o diabo está dizendo para você, você é seu passado, você é sua infância, você é seu abuso, você é a pobreza do seu pai. E pior, você aceitando isso. Porque quando você, alimentando essa mentira. Porque quando você acredita na mentira, você dá poder ao mentiroso. Meu Deus. É aí que está a diferença. É aí que está a renovação da mente, né? Renovar a nossa mente metanoia. É caminhar, é buscar metanoia. chegar onde o seu espírito já está. Renovar a sua mente é chegar onde o seu espírito já está. Porque a Bíblia diz em Efésios 2:6 que nós estamos assentados com ele. Então, para onde que você vai quando você morrer? Eu vou para onde eu já estou. Peraí, você vai para onde? Por quê? Eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2:6, nós estamos... Mas quem é que está assentado com ele lá? O meu espírito. Então, presta atenção, Jesus diz em João 14... E você não precisa entender isso agora, mas você precisa se converter. Você quer ver como é que é paradoxal? Jesus falou assim, eu vou preparar lugar. João 14. Mas ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias. Mas o senhor foi ou o senhor ficou? Então, o Deus que disse que ia preparar um lugar, ele disse que estaria conosco. Ele permaneceu. Aquele Deus que disse, eu vou buscar vocês... nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Mas eu também vou preparar, porém... Então, peraí. Onde é que eu estou? Onde é que ele está? E onde é que ele está? Onde é que eu estou? E o que você está alcançando? O lugar onde você já está com ele. Então, aonde Jesus... Quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Quando ele foi assunto aos céus, eu também fui. Quando ele se assentou, eu também me assentei. Então, onde é que eu estou? Aonde é que ele está? E aonde é que ele está? Aonde é que eu estou? É impossível separar, é impossível sair dele. Ele não entra ou sai de você. Você não entra ou sai da presença dele. Lá eu estou através dele e aqui ele está através de mim. Tudo que eu sou no mundo espiritual, eu sou através de Cristo, e tudo que ele é no mundo físico, ele é através de nós. Agostinho, um dos pais da igreja, dizia, sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Sem ele nós não podemos. Mas sem nós, quando você entende... Ele não vai te deixar. Escute isso, Thalia. Quando você entende que por trás dessas mãos tem as mãos dele. Quando eu toco em você, dá sua mão, por favor. Quando eu toco em você, não é só minha mão. Porque na minha mão não tem nada. Mas por trás da minha mão tem a mão dele. Atua um poder. Quando eu entendo que por trás a minha palavra pode não ter poder, mas a palavra dele, quando sai da minha boca. Quando Jesus esteve na terra, ele tinha uma boca, ele tinha uma mão, ele tinha um corpo. Hoje ele não tem uma boca, ele tem a sua boca, ele tem as suas mãos, ele tem os seus pés. Quando eu entro no lugar, não é um religioso entrando, não é um crente entrando, é um filho entrando. Eu estou nele, eu era café e ele era leite. Agora a gente se tornou café com leite.
E é impossível separar. Nós éramos 2 elementos, mas depois que os 2 elementos, 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós estamos entrelaçados, nós estamos amalgamados. Eu durmo com ele, eu acordo, eu não encontro com ele no domingo na igreja. Na igreja, eu encontro com os meus irmãos e nós comungamos a vida dele em nós. Eu não deixo ele domingo na igreja. Vamos para a igreja se encontrar com o Senhor. Não, eu me encontrei com ele e ele se encontrou comigo no dia que eu nasci de novo. Vamos, o culto começou no dia que eu nasci de novo. Esse culto não acaba nunca mais. Culto não termina. A gente termina o culto coletivo para continuar vivendo o culto pessoal. E detalhe, isso é a partir da sua decisão. Da sua decisão de estar ali. Ele já decidiu, ele já estabeleceu um lugar para você estar. Mas é você quem decide se você vai permanecer, se você vai continuar lá ou não. E tem pessoas que, às vezes, decidem nem acessar, que é pior do que ir e voltar. Sim, né? sim. Mas o ideal é continuar, permanecer. Morar nesse lugar. De entendimento, gente. Quando nós perdemos a consciência que tudo está dentro de nós, a gente passa a buscar fora, tá? Tem gente querendo ir buscar a bênção porque não sabe que foi abençoado. Eu não vou buscar uma bênção. A bênção está dentro de mim. Você que está assistindo esse podcast pode estar vivendo uma enfermidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A enfermidade pode estar na sua alma e no seu corpo, mas no seu espírito você é curado. Se você proclamar e disser, eu acesso a cura que está no meu coração, que Jesus tomou sobre si todas as dores e as enfermidades. A cura que está no teu espírito vai se manifestar no seu corpo. Você é curado, você é sarado, você é liberto. Você é uma pessoa abençoada. Não sou eu, isso não é uma autoafirmação. Isso é o Pai que afirma, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Isso está dentro de nós, tá? Isso é uma verdade inerente do novo nascimento. Não é para alguns, é para todos. João 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, começa a agradecer. Para de pedir. Comece a agradecer, porque a gratidão, ela literalmente, ela antecede a posse, ela antecede o acesso, ela antecede a sua cura, ela antecede a sua libertação, para que você viva em liberdade. É isso. É isso. Então, ao invés de você perguntar para Deus quando vai acontecer, desenvolva o entendimento que já aconteceu. Quando eu te peço, dá esse copo para mim, Thalia, dá esse seu copo para mim. Eu pedi. Agora que você me deu, qual deve ser a minha atitude? Ficar com ele. Obrigado. Sim, agradecer. Volta aqui. Tá. Enquanto eu não tenho, eu estou pedindo. Thalia, me dá seu copo d'água. Não dou não. Thalia, me dá seu copo d'água. Agora me dá o copo. Agora eu digo, obrigado. Sim. Se Deus me abençoou, eu continuo pedindo ou eu agradeço? Você agradece. Se eu não e você contempla, você desfruta. Se eu não creio que eu recebi, eu continuo pedindo. Mesmo com ele na mão. Na mão. Agora, se eu creio que eu recebi, eu agradeço. Perfeito. Quer ver a cura se manifestando no seu corpo? Agradeça. Agradeça. Quer ver tudo aquilo que se manifestando? Quer ver um casamento transformado? Agradeça que o seu casamento é abençoado. E abençoe ele com as suas palavras, com as suas palavras, atitudes, com as suas buscas. É isso que faz a diferença. Sim. É a partir de um entendimento. Sim. Quem se vê como necessitado pede. Quem já recebeu, agradece. Porque já entendeu. Já entendeu. Perfeito. Pastor, gente, hoje é sem dúvida somente a primeira vez que o senhor vem aqui nesse lugar, nesse canal, no programa, né, no Renovamente. Vocês não têm ideia de quanta coisa ele derrama em nossas vidas, ele transborda, ele ensina. E é muito difícil encerrar um podcast com o senhor, tá? É difícil. Mas o que acontece? Eu acredito que também vai deixar aí na sua casa, na sua vida, entre vocês, um gostinho de quero mais. Com certeza. Vocês vão ver ele muito aqui. A gente vai iniciar uma série logo, logo. Tem projetos lindos nascendo, acontecendo. Muita coisa sendo gerada, né, pastor? Sim, sim. E eu acho que eu vou dar um spoiler aqui, posso? Pode. Pastor Ricardo, ele está lançando um livro. Ele já tem alguns livros, né, pastor? Sim. E eu aconselho que você leia, que você se aprofunde um pouco mais nessa pequena degustação que a gente trouxe aqui hoje,
porque vale a pena. Você precisa, sim, acessar esse lugar cada dia mais, mas vem a partir do seu entendimento, vem a partir da renovação, sim, da sua mente. E, sem dúvidas, o pastor Ricardo hoje, ele é um instrumento, ele é uma Amém. ferramenta para que nós conseguimos alcançar esses lugares, né? Quais são os livros que o senhor já tem publicados nesse momento? E conta pra gente sobre o livro que vai ser lançado logo, logo. Nós temos 2 livros, Descobrindo a Minha Origem, Conhecendo a Minha Identidade, Sim. que é sobre identidade. Sim. Nós temos um livro sobre amor desde o princípio, quando eu falo que nós, no plano original, nós éramos amados e amávamos. Hoje, depois que perdemos o amor, hoje não, após o pecado, o homem passou a viver de carência e Cristo restaurou este lugar. Tá? Esses livros você pode adquirir através do meu Instagram, Ricardo Costa. Vamos colocar aqui o Insta do pastor PR, né? embaixo para vocês conhecerem. ricardocosta.pr é o meu Instagram. Lá tem os links dos livros. E ainda, até o final do ano, nós vamos estar lançando um novo livro. Até o final do ano, não. Logo, logo que está acontecendo. Mas fiquem ligados aí. Nós vamos estar lançando um livro, Deus e Pai, Servos e Filhos. Deus e Pai, Servos e Filhos. Nós vamos estar lançando esse novo livro aí, que vai ser uma bomba. Vai ser uma bomba e nós vamos estar aqui, com certeza, falando sobre os novos projetos, as coisas que estão acontecendo. O pastor está aqui em Alphaville, Mevan Alphaville, um novo tempo, né, pastor? Um novo tempo, começando um projeto novo aí. Não era um sonho nosso, não era ideia nossa. Começou com a mentoria e foi chegando gente, foi agregando gente. E aí nós estamos com o Mevan Alphaville. Né, Mevan Alphaville, você pode também encontrar Mevan Alphaville no Instagram. Sim. Tem visitar, participar dos cultos. Nós vamos ter a nossa inauguração agora de 6 a 9 de outubro. Vai estar conosco o pastor Juscelio, pastor Jean, apóstolo Luiz Hermínio vai estar com a gente também. E você está convidado. Vão ser 4 noites aí sobrenatural na inauguração do Mevan Alphaville. Bênção demais. Sem dúvida, já é. A gente só vai chegar lá. Só vai chegar lá. Pastor, eu quero muito te agradecer pela sua generosidade, pelo seu sim. Amém. Agradecer pela sua vida com Deus, por essa entrega e principalmente por não guardar, não reter nada para o Senhor. Amém. Pode ter certeza que eu, ainda no meu processo de crescimento, que eu creio que ele vai ser até o último dia. Claro. Eu aprendo muito, eu recebo muito, eu sou muito abençoada com a sua vida, com a sua família. E, sem dúvidas, é uma consequência, é um fruto do seu sim. É um fruto da sua generosidade. Eu te agradeço e eu nem não digo que a porta está aberta. Esse lugar é seu. Amém. Obrigado. Esse lugar é seu porque eu me reconheço sim como uma filha ministerial. Amém. Agora como uma parceira, como uma amiga. Nós temos projetos em que nós vamos agora começar a falar mais para vocês, mas as mentorias não acabaram, elas vão continuar, né, pastor? Tem muita coisa acontecendo. Tem a Escola da Identidade, quer falar um pouquinho, rapidinho? Nós temos uma escola chamada Escola Idem, né? Escola Idem da Identidade. Para você que quer aprofundar, que quer, de fato, melhorar e se aperfeiçoar nisso tudo, você tem acesso direto ao pastor através da Escola Idem. Nós temos hoje alunos do Canadá, temos alunos em vários lugares, uma escola assim que tem abençoado muitas vidas, pessoas sendo ministradas toda segunda-feira. Nós temos feito essa escola, é um grupo fechado, né? Nós abrimos turmas de tempos em tempos. Encontros semanais. Na verdade, talvez agora a gente vai começar a abrir uma mentoria online, né? Sim. Toda semana nós vamos ter um encontro online. Para que outras pessoas tenham acesso a isso. Avançar à mesma distância. Onde nós vamos trabalhar sobre identidade, né? Sobre renovação de mente, né? E sobre a postura de um filho, né? Como fazer a diferença no mundo, nesse mundo como um filho, né? Dessa nova realidade, dessa nova natureza. Então, assim, no meu Instagram você vai achar muita coisa lá. Muita coisa. O pastor, ele sempre entra ao vivo, com live, entregando com muito mais profundidade esses assuntos. Eu aconselho que você que está em casa, assim, é um conselho que ele é praticamente um comando. Você precisa seguir ele agora, ativar as notificações, virar um discípulo ali, porque você literalmente vai avançar e vai aprender muito mais. Isso que a gente falou aqui é tão pouquinho, né? Tão pouquinho. Há uns meses atrás eu fiz uma série de lives sobre identidade. Sim. Deve ter uns 15, 20 lives lá. É uma bomba. É uma bomba. Eu comecei a fazer várias lives todos os dias, meio-dia, alguma coisa assim, 11h59.
as pessoas podem acessar lá uma série de live que vai ser muito mais amplo do que isso. E tá tudo salvo no seu Instagram, tudo no Instagram, tá tudo no Instagram, tá tudo lá. E assim, eu acredito que conhecendo o coração dele, você que está aí do outro lado tem total liberdade de mandar uma mensagem para ele no Instagram, com certeza, de falar com ele, de trazer talvez algum questionamento que ficou aí. Não permaneça nesse lugar que não é para você. Deus estabeleceu um lugar para você e é você quem decide se vai acessar, se vai continuar, se vai permanecer lá, né, pastor? Exatamente, é uma escolha. Então, eu não tenho dúvidas de que hoje algo mudou aí na sua vida. Conta pra gente, comenta. Eu quero ouvir você. Envie esse episódio para alguém que vai ser edificado, de alguém que precisa ter esse entendimento também. E nos dê o seu oi. Me chama no meu Instagram também, Pastor Ricardo. Sigam o nosso Instagram, Renovamente Podcast. Logo, logo, vocês vão acompanhar uma série falando um pouco mais sobre identidade. Nós vamos trazer assuntos que vão te ajudar a manifestar isso nos negócios, nos seus relacionamentos, né, pastor? Exato. Família, ministério. Nós conseguimos fluir como filho em todos os lugares com liberdade, né, pastor? Com certeza, uma vida plena, né? Precisamos viver essa plenitude. Uma vida plena, né? Sim. A vida plena, ela flui em qualquer lugar. Sim. Onde tudo caminha de acordo com a minha natureza. Meu casamento, meus filhos, meus relacionamentos, meus negócios, né? Deus nos chamou para uma vida plena. Sim. Eu vou te pedir uma coisa. Acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui no Renovamente. Se o senhor pudesse dizer somente uma coisa, uma única oportunidade de encontrar alguém que literalmente nunca tinha imaginado que existia um pai, que existia um poder superior a ponto de transformá-lo como herdeiro e cordeiro com Cristo do reino de Deus. O que o senhor diria para essa pessoa que está lá do outro lado, que talvez vai ter um único acesso à palavra através da sua vida? Seja humilde o suficiente para aprender com todos, mas tenha a ousadia de se tornar você. Perfeito. Obrigada. Bem, Deus amo abençoe. a sua vida. Muito Amém, obrigada, gente. É isso. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.